Vamos lá. Então, o Henri Vallon, ele nasceu em 1879 e ele era filho de Alexandre Joseph e neto de Henri Alexandre Vallon. Ele se formou em medicina, e ele atuou como médico durante a Primeira Guerra Mundial. E a gente sempre conversa, sempre falo para vocês que a Segunda Guerra Mundial, ela foi assim um marco para a primeira e a segunda, um marco para o desenvolvimento dos estudos tanto em psicologia como em medicina. Então, a partir das grandes guerras, foram criadas muitas teorias, principalmente na psicologia, né? E o Vallon atuou como médico, então ele acompanhou esses pacientes com traumas de guerra, e ele pôde observar essa questão do funcionamento psíquico durante a guerra, os traumas e tudo mais. Então, quando ele chegou na psicologia através da filosofia, né? E ele estudava bastante filosofia e ele se interessava bastante nessa compreensão do ser humano. Foi assim que ele começou a ler mais sobre psicologia, tá? E ele queria, assim como o Piaget, como o Vygotsky, ele queria entender como que a criança aprende, né? Como que se dá o processo assim de aprendizado, a educação da criança. Então ele tinha muito interesse sobre isso, né? Então ele procurou depois que passou a guerra, que ele começou os estudos nas universidades, assim, estudos que eu digo pesquisa, né? Ele já era formado. Então, ele se dedicou a estudar a infância, né, e o desenvolvimento da inteligência na criança. Então, ele atravessou um período marcado, né, por muita turbulência, por muita mudança, né? Então, as duas guerras mundiais, o avanço do fascismo, as revoluções socialistas, as guerras. Durante esse período também, a Europa tinha muitas colônias na África, né? Então, foi um período de libertação das colônias, esse processo de libertação das colônias. Então, assim, tudo isso o Vallon foi acompanhando, né? E principalmente a gente vai ver aqui a mudança na educação. Tá? Aparece para vocês aqui um quadrado preto bem no cantinho aqui? Para mim não, professora. Para mim não também. Pois é, aparece para mim. Para mim não, professora. Fica bem em cima do meu slide o negócio, que raiva. Deixa eu voltar aqui. Então, ele permaneceu no front. Deixa eu voltar, peraí. Tá. Eu não consigo ler daí. Ele permaneceu no front, tá? E no front, na linha de frente ali da guerra, né? Então, ali ele começou a observar as lesões cerebrais dos ex-combatentes, né? E ele começou a escrever artigos sobre essas questões neurológicas, tá? E através dos trabalhos que ele desenvolveu com criança, né? Ele pôde trabalhar com os adultos também que eram vítimas de lesões durante a guerra, tá? Então, assim, como ele passou pela primeira e pela segunda, nesse intervalo, ele já tinha material produzido, ele já tinha feito observação, ele tinha criado algumas teorias, né? Então, e como tinha muito material, assim, antigo, ele conseguiu escrever, publicar material novo, né, sobre as lesões neurológicas. Então, ele criou um laboratório na Universidade
de Sorbonne, né? E onde ele observava crianças, fazia observação, fazia descrição do comportamento, né? E ele virou vice-presidente do Grupo Francês da Educação Nova, instituição que ajudou a revolucionar o sistema de ensino daquele país e da qual foi presidente de 1946 até 1962. Então, o que que era esse Grupo Francês de Educação Nova, né? A educação naquela época era feita nos moldes antigos, assim. Ela muito diferente do que a gente tem na atualidade, onde a educação é totalmente voltada para as fases do desenvolvimento da criança, né? Então, era uma educação à moda antiga, com mecanismos de punição, o aluno pouco participava, né? Não era adequado a cada fase do desenvolvimento da criança. Então, nessa época, que o Valon foi convidado para participar do grupo de educação nova, que também depois ficou conhecido como Nova Escola, né? Eles começaram a usar os conhecimentos que foram produzidos em psicologia, né, para adequar à educação, para modernizar os processos de ensino. Então, como que são as crianças com 4 anos? Como que é o pensamento da criança com 4, com 5, com 6, né? O que que deve ser adequado para cada faixa etária do desenvolvimento infantil. Então, houve esse movimento de revolução no ensino, né? Ele partiu da Europa, depois ele também teve um braço nos Estados Unidos, né? E na Europa, lá da Sorbonne, que é a universidade mais renomada na França, né? A Universidade de Sorbonne, o Valon participou como presidente. Tá? Então, ele atuou como médico em várias instituições psiquiátricas e, paralelamente, consolida-se seu interesse pela psicologia da criança. E aí ele fez todas essas grandes contribuições, né, e lutou pela educação. Então, ele participou do movimento de esquerda, ele participou do movimento das forças de resistência contra Hitler, né, participou da Segunda Guerra Mundial, e aí ele foi perseguido pelos policiais da polícia nazista, né? A polícia nazista é a Gestapo, então a polícia nazista investigava ele, interrogava ele, né? Então ele participou desse movimento assim de resistência. Então era Hitler na Alemanha, na Itália era Mussolini, né? Então assim a resistência trabalhava contra essas forças, né? E aí como ele participou da resistência, que era um grupo que lutava contra o nazismo, contra o fascismo, ele teve que viver escondido durante um tempo, ele teve que viver na clandestinidade, tá? Porque tinha também, era tipo um grupo de espionagem, a resistência, né? E tinha também os espiões do nazismo e do fascismo que perseguiam essas pessoas, tá? Então, o Valon teve esse trabalho de participar da resistência e, ao mesmo tempo, ele produzia conhecimentos em psicologia, ele criava teorias, ele era professor na universidade. Então, assim, ele foi muito ativo, né? Não só na política, mas como professor, como pesquisador. Então, aqui eu coloquei para vocês, assim, uma foto, né, que são crianças dentro da trincheira, na Segunda Guerra Mundial, e aí a gente pode fazer essa reflexão, né, do que representou a Segunda Guerra, né, quantos estudos surgiram depois da Segunda Guerra, e houve uma grande preocupação também, depois que terminou a Segunda Guerra, com os órfãos de guerra, não apenas os órfãos, mas também as crianças que viveram a guerra. Eles não ficaram órfãos, mas assim, eles passaram pelo trauma de guerra. Então, assim, querendo ou não, as crianças foram profundamente atingidas, desde aquelas que continuavam com a família, a mais ainda as outras que estavam nos orfanatos. Então, as pessoas pensavam assim, puxa,
o que, que vai ser dessa geração que viveu a Segunda Guerra, né? Eles são crianças, eles viveram esse trauma de guerra. O que, que vai acontecer com eles quando eles se tornarem adultos, né? Será que vai ser uma geração perdida? Será que eles vão ter grandes traumas e vão ficar agressivos, vão ficar doentes, vão ficar loucos? Então, assim, a sociedade tinha essa preocupação com essas crianças, né? Porque o trauma é muito grande. Se vocês olharem nessa foto, ver a carinha de desespero das crianças, né? O que que é estar dentro de uma trincheira e olhar para cima e ver avião soltando bomba, 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 bomba. Soldados, mortes o tempo todo, privação de alimentos, porque faltava muito a comida, né, durante a guerra, então eles passavam fome. Então, assim, o Valon participou de todo esse movimento depois de estudar os reflexos da guerra também nas crianças e entender, né, essa questão do trauma que foi vivido, né, o impacto que o trauma tem na mente da criança. Então, ele foi encarregado de conferências de psicologia da criança na Sorbonne, então ele era um grande conferencista, ele falava, palestrava, ensinava. Em 1925, ele fundou esse laboratório destinado à pesquisa e atendimento de crianças ditas deficientes. Então, assim como o Vygotsky, o Valon estudou e acompanhou muitas crianças portadoras de deficiência e ele tentava descobrir como que a mente dessas crianças funcionava e como que se dava a aprendizagem dentro de cada quadro, né? Como que se dá a aprendizagem do deficiente auditivo, como que se dá a aprendizagem do deficiente visual. Então, assim, é o mesmo trabalho que o Vygotsky fazia, ele fazia lá na França, tá? Ele estudava e teorizava em cima do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento da criança portadora de deficiência, bem como os traumas de guerra. Então, em 25, ele publica sua tese, A Criança Turbulenta. Ele teve esse período de intensa produção e todos os livros deles eram voltados para a psicologia da criança. E o último livro dele foi Origens do Pensamento na Criança, em 1945. Então, os livros do Valon, eles são livros, assim, excelentes para vocês fazerem leitura. A linguagem dele é fácil, e é muito detalhado, ele explica bem como é que se dá ali o desenvolvimento nessas crianças. Em 1947, ele propôs mudanças no sistema educacional e coordenou a reforma do ensino, que ficou conhecida como Langevin-Vallon, conjunto de propostas equivalentes à nossa diretrizes e bases. Então, assim, primeiro, o governo francês chamou uma pessoa que tinha o nome de Langevin, e aí essa pessoa faleceu e eles chamaram o Vallon. Então, esse projeto ficou conhecido como a reforma de ensino Langevin-Vallon, tá? Então, assim, ela propunha, ela organizava como que era, como a nossa lei de diretrizes e bases, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a lei de diretrizes e bases, ela orienta, né, como é que deve ser feita a educação, o que que tem que fazer, o que que não pode faltar, então, é um conjunto de normas, de regras, né? Por isso que chama diretrizes e bases, né? E lá na França eles fizeram isso, fizeram essa reforma no ensino, criaram esse conjunto de regras, esse conjunto de normas, né, essas diretrizes, e aí ficou conhecido como Reforma Langevin-Vallon. E ele criou também uma revista chamada Infância, Infância é infância em francês. Essa revista existe até hoje, é um periódico da universidade, né? E lá os pesquisadores mostram para o mundo, né, a sua publicação. Quando você escreve um artigo, você publica na revista. Essas revistas são revistas que surgem de dentro da universidade, elas são revistas científicas, tá? Então, o Valon criou essa revista, que é uma revista muito importante, é um periódico muito respeitado, né? E até hoje ele segue essa mesma linha editorial,
que ele tinha, né, voltada para a psicologia e para a educação infantil, certo? E o Vallon faleceu em Paris, no ano de 1962. Então, ele foi um teórico que criou, ele observava o comportamento. Vocês viram que todos os criadores de teoria, para se criar teoria, como que cria teoria em psicologia? Como é que se desenvolve a ciência em psicologia? Se nosso objeto de estudo é o humano, é o comportamento humano, então para criar a teoria, eu tenho que observar o comportamento humano. Então são horas, anos de observação, né, para colher dados e criar teorias sobre o humano, seja em qual for a área, tá? Então, o Vallon fazia essa observação, ele tinha um laboratório, na universidade, então ele colhia dados, eles observavam comportamento infantil, né? E aí essa base de dados, né? Depois que você colhe, que você tem uma base de dados, você desenvolve aí várias análises partindo dessa base de dados. Então, para o Vallon, a criança é um ser único e devemos observar nela não apenas semelhanças, mas também as diferenças. Porque eu não sei se vocês recordam que o Piaget, a grande descoberta do Piaget foi que existem semelhanças, né, e a gente pode classificar em fases. Então, na primeira fase, todas as crianças têm tal comportamento. Na segunda, todas as crianças têm tal comportamento. Na terceira, todas as crianças têm um comportamento X. Então, ele conseguiu agrupar o Piaget através de semelhanças, né? O Vallon, ele, claro, respeitava essa ideia de semelhanças, de fases no desenvolvimento, mas ele também dizia que existem diferenças. Então, tem diferenças importantes, e não necessariamente essas diferenças serão patológicas, tá? Que dentro de um grupo, né, de uma faixa etária, por exemplo, de 4 a 5 anos, você tem aquele comportamento esperado, mas você também tem as diferenças individuais. Então, ele focava bastante nessa questão das diferenças individuais, que elas existem, sim, e na educação temos que trabalhar com elas, no desenvolvimento infantil, elas têm que ser levadas em consideração e respeitadas. Então, ele usou bastante, né, as questões biológicas, né, ele usou a psicologia, as observações que ele fez em psicologia e também fez essa ligação, fez esse gancho com as questões biológicas, tá? Então, ele é um teórico que ligava o ambiente, né, e a questão biológica, a questão inata. Ele estudou as crianças de acordo com as suas condições orgânicas e sociais, tá? Então, ele tem toda essa consideração pelo aspecto orgânico, né? E junta isso com o social. Lembra que ele é um interacionista, certo? O interacionista considera tanto o social como o biológico. Então, ele observava essas atividades, essas interações globais, né, no desenvolvimento da criança, percebia as tendências dentro dos sentimentos e ideias e em suas várias dimensões do desenvolvimento, né? Então, ele pensava no afeto, percebia as diferenças, né, estudava o que existia em comum, né, nas faixas etárias e também as questões individuais dentro dessas faixas etárias da criança. Sobre a influência do fator orgânico e a ênfase no fator social, tá? Então, para ele, né, o comportamento humano, ele é um resultado de influências sociais e fisiológicas, o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento da inteligência, de modo que o estudo do psiquismo
não pode desconsiderar nenhum nem outro aspecto no desenvolvimento. Por isso que ele é um interacionista, porque ele considera aqui o biológico, né, e o social. Então, ele fala que o desenvolvimento da criança ocorre através de uma interação desses dois fatores, fatores sociais e fisiológicos, ou sociais e biológicos, como vocês quiserem falar, tá? Então, ele é um interacionista. É importante vocês não esquecerem isso. Então, sobre as potencialidades psicológicas, né? Elas surgem principalmente e especialmente no contexto sociocultural, né? Então, que é o ambiente onde a criança está, né? Se ali o ambiente onde ela está, ele favorece, né, esse desenvolvimento da inteligência, e o desenvolvimento do sistema nervoso, então, não seria suficiente para o pleno desenvolvimento de habilidades cognitivas, né? É a mesma